Gênesis, capítulo de número 11. Vamos ler e refletir e entender a importância da união. Diz assim: a história da Torre de Babel, ou da Torre da Babilônia. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram e combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e gozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Glória a Deus. Vamos parar aqui, vamos contextualizar o que nós estamos lendo. Nós sabemos, o Gênesis é o começo da história, da origem de todos os povos, das nações. Nós sabemos que este episódio que nós estamos lendo, ele aconteceu após o dilúvio, após Noé ter criado aquele grande navio, né? E poucas pessoas terem sobrevivido porque o pecado daquele povo, ele subiu até as narinas de Deus. O povo estava pecando, a raça humana, ela após Adão pecar, desobedecer a Deus, o povo se corrompe ali de uma maneira tão feroz que Deus ele decide destruir e salvar apenas a família de Noé. E Deus refaz a aliança que tinha com o homem. Tinha uma aliança com Adão, Adão desfez, então ele refaz ali a sua aliança. Você perceba então que Deus sempre se aproxima do homem, sempre tenta este relacionamento com o homem. Então ele refaz ali a sua aliança com Noé, prometendo que jamais iria destruir os homens novamente com água. E ele até estabelece o pacto, né? O arco-íris, a qual nós vemos após um dia de chuva, de muita chuva. Nós vemos ali o arco-íris, foi exatamente esta aliança que Deus fez com Noé. E ele dá uma ordem para Noé, no capítulo de número 9, que pede que Noé seja fecundo, ali com aqueles que escaparam, Noé, sua mulher, seus filhos, que escaparam. Ele dá uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então ele diz para Noé que ele e sua família têm ali a obrigação, né, de multiplicar e de encher toda a terra. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 11, estes povos, olha a importância da união. O povo falava uma mesma língua, ou seja, teve alguém que teve
esta ideia, como eles falavam a mesma língua, como eles se uniram para trabalhar em conjunto. Eles começaram a construir uma grande torre. Podemos dizer que nos dias atuais que um grande edifício, onde na cabeça deles, como eles tinham a experiência de aquela grande tempestade de água que caiu, ter matado todas as pessoas, eles, se chover de novo, nós estaremos salvos, porque nós estaremos aqui nesta grande torre. A água não vai chegar até nós. De maneira que esta união destes povos aqui chegou até os ouvidos de Deus, até o céu. Olha a importância da união. Eles começaram a fazer tijolos e começaram a se entender entre eles, descumprindo o mandamento que Deus tinha feito para Noé, que era de povoar e que era de encher toda a terra. Então, contextualizado aqui o capítulo de número 11, vamos seguir na leitura, versículo de número 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Olha só quem está falando isso. O próprio Deus, por causa da união daquele povo. Aquele povo estava descumprindo uma ordem de Deus. Estavam organizados de maneira unânime, com os mesmos pensamentos, falando a mesma língua. Olha o que Deus vai fazer. Versículo 7. Portanto, vinde, desçamos. Fala aqui no plural, né? Deus desce com mais alguém, com os anjos, ou pode-se dizer aqui falando da própria Trindade, né? Desçamos, confundamos, olha o plural, a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Olha o que Deus está fazendo. Vai causar uma discórdia no povo, para que o projeto do povo daquela época, que era a torre, não viesse a ser realizado. Versículo 8. E foi desta maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra. E pararam, né, de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Quando o Senhor causou confusão no povo, eles deixaram de falar a mesma língua. Nós podemos aqui entender, por isso que alguns falam árabe, inglês, alemão, italiano, português, francês, né? Cada um fala uma língua diferente, exatamente por conta de que o Senhor teve que descer para paralisar a construção. E assim, a sua ordem que ele havia feito a Noé se cumprisse. Todo este texto é para nós entendermos o poder da união. Se até uma ordem de Deus eles não iam cumprir, porque estavam unidos, falando a mesma língua. Olha o interesse dos poderosos em causar discórdia no povo.
em colocar negros contra brancos, em colocar heterossexuais contra os homossexuais. Olha o interesse dos políticos. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Eles causam uma confusão no povo, de maneira que o povo não fala a mesma língua, de maneira que o povo não tem um mesmo pensamento, um só propósito. Por quê? Porque aí ninguém se entende. Quando ninguém se entende, aí o objetivo deles é alcançado. Eles permanecem no poder vivendo a vida toda às custas do nosso dinheiro, do nosso suor. Eu não quero politizar a mensagem, mas de uma linguagem atual, atualíssima para o nosso entendimento, de que quando o povo está desunido, o caos acontece. Ninguém fala a mesma língua, ninguém chega a um objetivo. Mas a contrapartida, quando o povo fala a mesma língua e quando o povo entende o mesmo propósito para o bem geral, não apenas de um grupo determinado, de uma igreja determinada, mas do corpo de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas alguém é o braço. Outra pessoa é a língua, o outro é o nariz, o outro é o ouvido, o outro é a boca. O próprio Paulo vai dizer, se todos fossem braço, se todo fosse boca, o corpo seria todo desorganizado. Mas é necessário que um seja o pé, que outro seja o dedo, que outro seja o cabelo, né? Que outro seja o coração, a perna. Enfim, cada um tem a sua particularidade no reino de Deus. E o próprio Jesus, ele vai deixar isso claro quando o chamam de Belzebu. Lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25, ele vai dizer que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste, ela se destrói. Se dentro da sua casa há conflitos, há guerra, um pensa uma coisa, outro pensa outra, ninguém tem humildade de sentar, peraí, vamos falar a mesma língua. O objetivo tem que ser para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Crescer, ser feliz, organizada. Vamos falar a mesma língua. Tem que ter um basta na confusão. Às vezes a pessoa quer ter a razão, mas não quer ter a felicidade. Às vezes é melhor não ter a razão, porque você pode estar errado. Jesus vai dizer o desejo dele para a sua igreja. O desejo de Jesus. O desejo de Jesus é que todos nós, independente da placa da igreja, independente do ministério, do cargo, se é pastor, se é o porteiro, se é o presbítero, ele deseja em João, capítulo de número 17, versículo de número 21, que todos sejam um. Aí ele dá o exemplo. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, sejamos um em Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo reino dividido, toda cidade dividida, toda casa dividida, toda igreja dividida, todo departamento dividido, todo ministério dividido, ele não vai subsistir. Ele será devastado.
mas que através dessa mensagem, desta palavra, em nome do Senhor Jesus, que você seja um com o seu pastor, com o seu ministério, com outros irmãos que professam a mesma fé que você em Jesus Cristo. Sejamos luz deste mundo, para que este mundo que vive em trevas possa conhecer o amor e o poder de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus coloque a paz e a união, que é isto que agrada a Deus, no seu coração, em nome de Jesus.